Então, vamos lá começar a contar um pouco da história de Plutão, né? Que, aliás, demorou até para ele ter esse nome, tá? Não foi assim. E, aliás, a história do nome de Plutão é uma das histórias mais interessantes também que tem. Todo esse lance de Plutão aí começa lá no começo dos anos 1900, quando tinha um cara nos Estados Unidos que ele não era astrônomo, né? Ele era astrônomo amador, né? Mas ele era, na verdade, um grande empresário. E o nome desse cara era Percival Lowell. O Percival Lowell, ele construiu um observatório ali no Arizona. Aliás, o observatório existe até hoje. E quem quiser visitar, ele fica aberto à visitação pública, tá? Chama-se Observatório de Flagstaff, no Arizona. O Percival Lowell, ele tinha duas obsessões na vida dele. Uma era Marte, então ele fez muitas observações de Marte, desenhos. Aliás, foi ele que foi o cara que bolou a ideia de que existiam marcianos em Marte, os canais, oásis e tudo mais. E ele tinha uma outra obsessão, o Percival Lowell, que era encontrar um objeto no sistema solar que ele chamava de Planeta X. Era o nome que ele dava. Não é que é planeta, não é que é o 10º planeta, não é nada disso. Era Planeta X de um planeta misterioso. Então, ele foi lá, construiu um telescópio, construiu um observatório para isso, para procurar o Planeta X. Aí, o que aconteceu? Muito bem. Para operar, né, ele, como eu falei, ele era astrônomo amador, mas o Percival Lowell, gostava de observar Marte, tá, pessoal? Ele precisava de alguém, de um cara bom, para poder procurar pelo Planeta X. E aí, ele fez uma chamada para atrás de algum astrônomo e tudo mais. Essa chamada foi bater lá numa fazenda perdida, lá no meio dos Estados Unidos, onde tinha um outro cara, que também não era astrônomo, mas manjava muito de astronomia, chamado Clyde Tombaugh, entendeu? Com um nome muito importante, guardem esse nome aí. O Clyde Tombaugh, ele morava numa fazenda e ele gostava muito de astronomia e ele estudava ótica e tudo mais, tanto que ele construía telescópios usando pedaço de coisa que sobrou, pedaço de trator, peça de caminhão que já tinha parado de funcionar para fazer o motor, para fazer a montagem. Ele fazia o tubo com cano que tinha lá na fazenda. Ele era um cara muito bom. E ele, o Clyde Tombaugh, ele tinha uma facilidade muito grande em desenhar coisas, em observar o céu, em detectar objetos e tudo mais. E aí, olha só, a história do Clyde Tombaugh, ela é sensacional. O Clyde Tombaugh saiu, ele viu esse anúncio que o Percival Lowell estava querendo um astrônomo lá para o observatório de Flagstaff para procurar o tal do Planeta X, e ele saiu lá da fazenda dele, onde ele trabalhava, sem nada, ele não tinha nada, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada, e foi lá para o Arizona para trabalhar no observatório de Flagstaff. Ele tanto não tinha dinheiro nenhum, porque ele dormia dentro do observatório. Então arrumou lá um canto, ele dormia lá e ficava observando. Usava lá o telescópio, observava e fazia. O objetivo, né? Vamos lembrar sempre, era achar o Planeta X. Como que ele ia achar esse planeta? Então a ideia dele era a seguinte: ele fazia uma foto num dia, dali 2, 3 dias fazia a foto na mesma posição do céu e ficava comparando aquelas fotos para ver se tinha algum objeto ali que mexia. Então ele foi fazendo isso. Tirava uma foto, 2, 3 dias fazia outra foto e comparava. Tirava uma foto, 2, 3 dias fazia outra foto e comparava. E assim foi indo o Clyde Tombaugh trabalhando lá no observatório de Flagstaff. Até que no dia 22 de janeiro, ele fez uma foto do céu, 22 de janeiro de 1900 e... Depois nós vamos olhar aqui a data direitinho, tá? Para eu não falar errado para vocês. Mas ele fez uma foto no dia 22 de janeiro e ele fez outra no dia 29 de janeiro. E foram essas duas fotos que descobriram Plutão. Mas a descoberta mesmo fez aniversário agora, porque foi no dia 14 de fevereiro.
Ah, mas por que tanto tempo assim depois, né? Porque a vida naquela época não era a sua vida de hoje, cara, que você tira foto aqui no Instagram e na hora tá pronto. Então ele tirava uma chapa fotográfica gigante, aquilo lá tinha que ser revelado, ampliado e tal, secado para depois ele poder usar um equipamento muito interessante chamado Blink Separator. Ele colocava as duas imagens e aí o equipamento fechava um olho dele e depois fechava outro. Fechava um e fechava o outro. E nessa é como se ele estivesse piscando e olhando as fotos. Por quê? Se ele tirou a foto da mesma região do céu, na hora que tivesse o objeto novo, que era o tal do planeta X, numa foto ele ia estar numa posição e na outra posição. E foi exatamente assim que o Clyde Tombaugh descobriu Plutão, que não tinha esse nome. Daqui a pouco eu vou contar a história do nome dele. Coloca ali, Christian, o Wikipedia ali, cara, só para eu lembrar ali o ano. Me deu um branco agora do ano, viu, galera? Foi... Vai descendo aí. Aí, ó, Clyde Tombaugh, 18 de fevereiro de 1930 que ele descobriu. Só que as fotos, foi 18 de fevereiro, acabou de fazer aniversário. Só que as fotos foram de 22 e 29 de janeiro de 1930, quando Clyde Tombaugh, então, descobriu. E aí, foi uma alegria. Ah, e aí tem uma coisa muito triste. Lembra o Percival Lowell, que tinha a obsessão de descobrir o planeta X? O Percival Lowell já tinha morrido. Então, o Percival Lowell morreu sem saber da descoberta do tal planeta X. Ele que construiu o observatório, ele que contratou o cara, ele que investiu, porque o Percival Lowell, para quem não sabe, eu não sei se eu falei, ele era um empresário. E ele pôs dinheiro naquilo ali, só que ele morreu sem saber da existência do planeta X, porque quando o Clyde descobriu, já o Percival Lowell já tinha morrido. Então, esse é um resumo aí da história da descoberta desse planeta aí, que ainda não tinha nome, tá? Que ainda não tinha nome, mas era um planeta. É isso? Isso. Tem alguma pergunta já? Temos. Tem na plataforma também, né, Cris? Na plataforma tem duas até agora. Ah, olha aí, ó. Grande Minuto Jovem. Minuto Jovem, que eu tive lá no podcast deles, né? O pessoal lá de Manhuaçu, né? Eles estiveram aqui também, né? Sexta-feira passada. Pessoal, muita gente boa. Assistiram ao vivo, ao vivo, ao vivo. 3 ao vivo, isso mesmo. É o, como que chama? Matheus, né? Eu acho, né? Matheus. Salve, Serjão e Ned. Pessoal, se Plutão se aproximar muito de Netuno, ao invés de colidir, ele pode se tornar uma lua de Netuno? Grande abraço. Boa pergunta, cara. Aliás, essa pergunta é muito interessante, por quê? Porque, adiantando o assunto, né? Plutão, ele pertence a uma região do sistema solar chamada Cinturão de Kuiper. Se escreve Kuiper, mas fala Kuiper, tá? Porque é da nacionalidade do cara lá. Enfim, um outro objeto que também, acredita-se, pertencia ao Cinturão de Kuiper é Tritão. Tritão, para quem não sabe, nós já falamos de Tritão aqui, né? Naquele programa do Netuno e de Urano. Tritão é a maior lua de Netuno e Tritão, tudo indica que Tritão foi capturado por Netuno. O que acontece? Vou contar para vocês então a história. Quando o sistema solar se formou lá há 4,6 bilhões de anos atrás, os planetas não estavam na posição que eles estão hoje. Principalmente os 4 grandes planetas do sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles não estavam nessa posição. O que aconteceu foi um evento que a gente chama de migração planetária. Júpiter e Saturno migraram para dentro do sistema solar, eles se formaram mais longe e migraram para dentro, e Urano e Netuno, nessa composição, se migraram para fora do sistema solar. Netuno, que é o planeta mais distante do Sol, quando ele foi migrando para fora, ele chegou muito perto do Cinturão de Kuiper. E quando ele chegou perto ali do cinturão, como ele é um planeta grande, ele perturbou gravitacionalmente aquela região.
E nessa perturbação, por exemplo, ele capturou Tritão. Só que ele não capturou Plutão. Por quê? Pode ser que estava numa outra posição e tal, e coisa assim. Mas ele capturou Tritão. Então, pode ser isso aí que o Matheus falou, sim. Se Plutão chegar perto, como Plutão é pequeno, ele seria capturado, se transformaria numa lua de Netuno. E, aliás, uma coisa muito interessante, né, que aconteceu é que em 89 a Voyager 2 passou por Tritão e em 2015 a New Horizons, que depois nós vamos falar dela, passou por Plutão. E a gente pensou, né, os astrônomos, aí, o pessoal que estuda, pensou que Plutão seria parecido com Tritão, só que não era. E depois nós vamos ver as imagens. Não, o incrível da New Horizons é que tipo não se tinha a dimensão do quão especial Plutão é, né? A questão das montanhas, dos vales e assim teremos imagens. É isso mesmo. Foi uma grande surpresa quando ela passou, porque muita gente falou assim, cara, por que vocês estão fazendo isso? Vai ser igual ao Tritão, entendeu? E não tem nada a ver. É bem diferente mesmo. Então, essa aí que é esse lance da captura. Será que um dia vamos encontrar vida em Plutão? Ah, podemos falar disso aí. Tem a outra aí, Christian? Joga aí. Valeu, Matheus. Tamo junto, garoto. A namorada dele é Paula, né? Acho que é. E um beijo para Paula também. Isso aí. RDG. Obrigado, cara. Quais são as principais características da atmosfera de Plutão e como ela se compara com a atmosfera de outros planetas anões do Sistema Solar? Excelente pergunta, RDG. Muito bem. Aliás, essa foi uma das grandes surpresas de Plutão, né? Plutão, que é um objeto muito pequeno, ele tem uma atmosfera extremamente complexa, cara. A atmosfera de Plutão, ela tem camadas, igual a atmosfera da Terra tem camadas, a atmosfera de Plutão tem camadas também. Isso foi uma grande surpresa. E de outros planetas anões, a gente não sabe, porque outros planetas anões, a gente não tem atmosfera em outros planetas anões que a gente saiba. Pode ser que tenha. Mas Plutão tem toda essa complexidade aí atmosférica, que é uma coisa muito interessante. A gente pensou que ele poderia ter Tritão. Olha só que interessante, né? Tritão tem uma pequena, uma tênue atmosfera também. E Plutão tem uma atmosfera muito mais complexa do que isso. Então, tem toda a composição química. Daqui a pouco a gente vai falar da composição química ali da atmosfera de Plutão. Mas talvez a principal característica dela é ser, como o pessoal gosta de falar, estratificada. Ou seja, ter camadas, igual a Terra tem, né? Troposfera, exosfera, mesosfera. A atmosfera de Plutão tem essas camadas também. Beleza? Valeu demais, cara. Muito obrigado. Acabou? Ah, tá aguardando a aprovação, né? Samuel Spor. Salve, Serjão e Ned. Serjão, o que aconteceria se nossa Lua fosse proporcionalmente igual a Caronte quando comparado a Plutão? Muito bom, muito boa pergunta. Aliás, Plutão tem isso, né? Depois, né? Já que ele tocou em Caronte, o que acontece? O Clyde Tombaugh, lá em 1930, descobriu Plutão, mas ele nem sabia que tinha... Ainda falta contar a história do nome, hein? Nem sabia que tinha lua nem nada. Ele descobriu aquele objeto ali, pequenininho, o telescópio dele era limitado, e depois de alguns anos, usando um telescópio muito maior, os astrônomos descobriram Caronte. E, aliás, a foto da descoberta de Caronte ela é bem interessante, daqui a pouco a gente coloca aí, que eles observaram Plutão e eles viram um caroço em Plutão, assim, como se fosse uma espinha, sabe? E aí depois eles observaram uma outra vez e a espinha tinha mudado de lugar. Eles falaram, cara, só pode ser uma lua. O problema é que ela era muito grande comparada ao planeta. Caronte, Samuel, tem dois problemas, vamos dizer assim, né? Um deles é ser muito grande comparado ao planeta primário, que a gente chama, ao objeto primário. E outra coisa, o centro de gravidade de Plutão e Caronte não está em nenhum dos dois, está no meio. Isso faz com que, depois de séculos,
ou um século pelo menos, alguns astrônomos quiseram meio que mudar a classificação de Plutão. Não por causa de planeta e tal, não. Mas para ele ser um objeto binário. Entendeu? Um binário. Então, Plutão e Caronte seria um objeto binário no sistema solar, porque o centro de gravidade está fora, está no meio. Cara, se isso acontecesse com a nossa Lua, seria um problemaço gigantesco, cara. Porque imagina, já deu uma maré outro dia em Maceió, o pessoal pensou que era tsunami. Imagina se a Lua fica gigantesca. Achou que era recuo do mar, né? Que era da tsunami, né? Mas era só a maré. Agora imagina uma Lua gigantesca, igual Caronte é comparada a Plutão. Ia ser um problema de maré, ia ter vários problemas, ia dar uma desestabilizada generalizada aí, entendeu? Então, sim, a nossa Lua, ela tem o tamanho certinho, tá? Tudo no nosso sistema, né? Terra, Lua, Sol, é muito perfeitinho. Tamanho certo, distância certa. Tudo perfeito para a gente estar aqui. Receita completa. Ciência em Dia. Salve, Ned Serjão. Qual é a última descoberta ou informação relevante sobre a atmosfera de Plutão? E como afeta o clima e o comportamento do planeta? Então, cara, assim, nós não temos... Depois que a New Horizons passou, né? A New Horizons passou lá em 14 de julho de 2015. Foi quando a New Horizons passou por Plutão, tá? Depois disso, ela passou, foi embora, né? Lógico que os dados ficaram, o pessoal ainda estudou um tempo e tal. Cara, mas depois disso, assim, a gente não tem últimas informações, né? As últimas informações que a gente tem são essas aí que eu falei, né? Que é ser uma atmosfera toda estratificada, ter toda ali uma característica química nela e tal. Então, é isso. Agora, como que ela afeta o clima em Plutão? O clima em Plutão, cara, ele é um clima assim que Plutão demora séculos, né, para dar uma volta ao redor do Sol, né? 2 séculos e meio quase, para dar uma volta ao redor do Sol. Então, assim, o clima em Plutão, ele não vai ser afetado por conta disso, tá? Plutão tem o interior dele que afeta muito mais do que a atmosfera, tá? Que mantém ali tipo um oceano meio que derretido no seu interior. Daqui a pouquinho a gente fala disso aí, que é muito legal. Alexandre Alonso dos Santos Lemos. Boa noite, Serjão e Ned. Quantos planetas anões o Sistema Solar possui? Sou muito fã de vocês. Manda um salve para Rio Casca, Minas Gerais. Um salve para Rio Casca, Minas Gerais. Se é de Minas Gerais, deve ter um doce de leite bom, né? Então. Só não é o melhor do mundo, mas deve ter. Escreve bom, aí, né? cara, se em Rio Casca tem um doce de leite bom. Cara, então, aí essa é uma belíssima de uma pergunta, né? Por que, né? Vamos pular então para isso, né? Por que virou planeta anão, né? Muito bem. Em 2004, né, 2005, a NASA mandou então uma sonda para estudar Plutão, que foi a New Horizons, tá? Uma sonda muito legal. Aí em 2005, 2004 foi a sonda, e em 2005, como que chama? O cara da Universidade da Califórnia, esqueci o nome dele agora. Bem, em 2005, os astrônomos, estudando aquela região do Sistema Solar, descobriram objetos ali, Sedna, por exemplo, e outros, que quando eles olharam para aqueles objetos, eles falaram, caramba, esse objeto aqui, se brincar, ele é maior que Plutão até. Só que ele estava compartilhando, estava na mesma região da órbita de Plutão. Então você tinha Plutão, que até então era um planeta, e tinha objetos ali, naquela mesma região onde estava Plutão, que eram até maiores do que Plutão. E aí como que fica? Você tem que chamar esses caras que estão lá de planeta também, certo? O problema é o seguinte, pode ter milhares, entendeu? A gente não consegue ver, mas pode ser que tenham milhares desses planetas. Tem estimativa aí que o cinturão de Kuiper tenha 40 mil objetos, e boa parte deles são planetas anões. E pode ter, inclusive, o famoso Planeta 9.
escondido lá naquela região, tá? Pode ter o planeta 9, então pode ter coisa muito maior que Plutão, pode ter coisa do tamanho de Plutão e tudo mais. Muito bem. Por conta dessas descobertas que foram feitas em 2005, em 2006, a União Astronômica Internacional se reuniu e durante a reunião da União Astronômica Internacional teve então uma votação. Porque era o seguinte, né? Teria que mudar essa nomenclatura. Porque senão a gente ia acabar tendo, sei lá, imagina, 20 mil planetas no sistema solar. Imagina para decorar para a prova da quinta série, da sexta série, né? Decorem aí os planetas do sistema solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, Sedna, Makemake, não sei, Haumea, bababá. 20 mil. Não dava, né? Tô brincando, não foi por causa disso, não. Mas, enfim, teria que ter uma solução para essa grande questão. E aí a União Astronômica Internacional bolou, tá? Uma classificação para planeta. Então vamos lá. Para ser planeta tem que ter 3 coisas. Orbitar o Sol. Plutão orbita o Sol. Opa, beleza. Tem que ser redondo. Ou uma redondeta, né? Igual o pessoal gosta de falar, né? Tem que ser redondo. Plutão é redondo, bonitinho, perfeito. Ah, mas uma coisa, quando a gente fala em redondo, as pessoas, geóide, quando a gente fala redondo, a gente não está falando do Iberê que fica procurando a esfera perfeita, a bola perfeita, tá? Não necessariamente é redondo, totalmente redondo. Tem que ser redondo. Ele não pode ser, por exemplo, igual um asteroide porque um asteroide ele é todo deformado. Então, igual aquele lá, que eles mudaram o nome, agora tu vai lembrar, que era 2 partes, que acredita-se que... o Arrokoth, né? Que é o outro que ele Arrokoth. descobriu. Isso aí. Então, por quê? Esse negócio de ser redondo quer dizer que o objeto está num negócio que a gente chama, na astronomia, de equilíbrio hidrostático. Ou seja, a pressão, a gravidade é igual à pressão que a gente fala. Então, o objeto ele fica naquela forma ali e... Por isso que a Terra é redonda, tá? Além de várias outras coisas. Mas, enfim. Então, tem que ser redondo. Plutão era redondo. Tem que orbitar o Sol. Plutão orbita o Sol. E aí, eles inventaram, tá? E é daí que surge toda uma revolta, porque existe essa revolta, tá? Por muitos, inclusive. Muita gente, inclusive eu, sou revoltado por conta disso. Somos 2, né, Sérgio? Exato. A terceira coisa é o seguinte, para ser planeta, o objeto tem que ter, eles chamam, né? Que tem que ter a órbita limpa. Isso quer dizer o quê? Ele tem que ser o objeto dominante na órbita dele. Porque, por exemplo, Júpiter, a órbita de Júpiter não é limpa. Tem os troianos ali, mas nem se compara, né? Júpiter ele é o objeto dominante. E aí Plutão não, né, cumpria esse terceiro requisito. Por que ele não cumpria? Porque ele compartilhava a órbita dele com objetos até mesmo maiores do que ele. Então, se criou esse termo planeta anão, tá? Que acaba, né? E aí começa milhares de discussões sobre isso, tá? Enfim, muita gente não gostou porque a palavra anão, às vezes, ela tem um sentido pejorativo, entendeu? Então, por que você tá aí inclusive xingando até o para a planeta? gente pesquisar, se a gente coloca anão, dependendo na pesquisa, não vai, porque é como se a gente estivesse tentando afetar alguém. É complicado. Exato. É isso aí. Então, mas enfim, criaram esse termo planeta anão. E nessa brincadeira toda, né, de mudar nome para lá e para cá, Ceres, por exemplo. Ceres, que ele nasceu como um planeta. Olha Ceres, né? Ceres nasceu como um planeta, porque como ele ficava entre Marte e Júpiter, Ceres muda mais do que não sei nem o quê. Não se decide. o pessoal pensava que ele era o planeta que estava ali entre Marte e Júpiter. Depois rebaixaram ele para Terceirona, igual o Fluminense. Chamaram ele de asteroide. E aí no tapetão, lá de 2006, ele subiu de divisão. Foi para a segunda. Foi para a segundona. Virou planeta anão também. E aí, nessa coisa toda dessa reunião de 2006, a União Astronômica Internacional estabeleceu que o Sistema Solar tem 5 planetas anões definidos, né? Que é Plutão, Ceres, Sedna, Makemake e Haumea. Haumea. Então,
Como que é o sistema solar? O sistema solar tem Sol, uma estrela, 8 planetas, 5 planetas anões, mais ou menos umas 200 luas ou satélites naturais, uns, sei lá, talvez 70 mil asteroides e por aí vai. Então, essa é a configuração. Tudo uma convenção do ser humano, entendeu? Por exemplo, o Mike Stern, que é o cara líder da New Horizons, ele discorda totalmente disso. Por que a órbita tem que ser um critério? Por que você não pode pôr um outro critério? Um critério geológico ou geofísico? E aí o que aconteceria? Mudaria tudo. Porque, por exemplo, Ganimedes, Titã, poderiam virar planetas. Olha a bagunça que isso ia causar. Eu acho que podia deixar do jeito que estava só Plutão, os outros que inventassem. Os outros, é. Pô, Plutão tem um coração, é tão bonitinho. Plutão tem todo um histórico e tal, né? Enfim, essa discussão aí vai longe, entendeu? Vai até hoje, continua e tal. Mas é isso aí, né? A União Astronômica Internacional que manda nessa nomenclatura no Sistema Solar e ela criou isso aí e assim ficou, então, Plutão como planeta anão, tá? Essa que é a história. Mas, nós estamos falando de Plutão. Plutão não tinha esse nome. Plutão era um objeto lá que o Klein Tombaugh descobriu. E aí, precisamos dar um nome para aquele objeto. E aí tem uma história muito legal, pessoal. É o seguinte. De todos os planetas, né? Estamos lá em 1930, tá? Tudo é planeta. Nem existe planeta não. De todos os planetas, estão lá, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Nenhum desses foram descobertos, né? Concordam comigo, né? O pessoal olhou para o céu, viu aquele negócio mexendo diferente, chamou de planeta. Um era vermelho, virou o deus da guerra. Um era o maior de todos, virou o deus dos deuses. E assim foi indo, né? O nome que eles foram dando. Aí, lá em 1700 e pouco, descobriram Urano. Urano foi descoberto. Nós contamos aqui a historinha. Netuno já não foi descoberto, né? Ele foi aquele lance calculado e tudo mais. Mas, enfim, tudo isso foi na Europa. Plutão, ou esse objeto, era o único planeta que foi descoberto nos Estados Unidos. Olha só que interessante isso. E aí, o que o americano, né? O americano faz um marketing maneiro, falou assim, precisamos dar um nome para esse objeto. E aí eles fizeram um concurso mundial para dar nome àquele objeto que foi descoberto. E teria que seguir algumas regras, tá? E as regras eram as seguintes. Lógico que teria a ver com alguma coisa da mitologia. Também você não podia dar um nome qualquer para fugir dessa regra básica da União Astronômica Internacional. Teria que ter, olha só que legal, hein? Teria que ter as letras P e L no começo. Por quê? Percival Lowell. Lembra do Percival Lowell que eu contei para vocês? Então tinha que ter o P e o L. Tinha que ter, não tinha como. E aí fizeram esse concurso por carta, olha só, hein? Por carta, todo mundo começou a escrever carta e mandar para os Estados Unidos, e você não era só a carta, você tinha que pôr uma justificativa, tal, e não sei o quê. Eles receberam lá um monte de carta, um monte. Começaram a separar, lógico, né? Quando você faz um concurso mundial, vai acabar vindo vários nomes parecidos, então eles reuniram ali os nomes que tinham mais, né, frequência, que tinham aparecido, e por conta de ser um ser mitológico, né, Plutão é o deus aí do submundo, né, que a gente chama e tal, por conta de tudo isso, e por ter o P e o L, né, de Percival Lowell, escolheram esse nome aí, Plutão. Não tem nada a ver com Pluto, com... Muita gente acha que tem cachorro, né? Mas não tem nada a ver, não. Foi escolhido assim. E quem ganhou o concurso foi uma menininha inglesa, tá? E ela tinha, acho que, se não me engano, 13 anos na época, quando ela nomeou Plutão. Então, a partir de então, Plutão começou a ser chamado de Plutão. E é assim até hoje, tá? Aliás, dar nome para as coisas do Sistema Solar é um negócio muito, muito interessante, tá? Muito legal. Então, hoje nós vamos aí responder basicamente perguntas sobre a nossa estrela, o Sol,
Mas, como eu falei, né, nós somos meio mercenário. Então, dependendo do superchat que você mandar, a gente responde outras a gente coisas. responde outras coisas também, tá? Mas vai ser assim, basicamente, fizemos um da Lua, né? Vamos fazer um do Sol agora. E depois vamos fazendo aí de outros objetos interessantes do Sistema Solar. Marte, Júpiter, esses que tem muitas missões, beleza? Então, tem lá a caixinha no Insta. E siga o Ciência Sem Fim no Insta também. E superchat aqui também no YouTube. Combinado? E aí, Ned? Bora começar ou como tá? Partiu? Partiu. Bora começar. O Jonathan, ele perguntou se pode ocorrer eventos descritos nas séries Noite Adentro e Submarino. Noite Adentro, cara, tem Submarino, eu não lembro que série que é, não. Noite Adentro, eu acho que é aquele que os caras vão viajando sempre para um lado, né? Noite Adentro não é esse? Acho que eles pegam um avião e eles vão sempre viajando, sempre para o mesmo lado. Acho que o Lito já fez até vídeo dessa série aí. Cara, assim, eu não lembro direito qual que era o evento que aconteceu no Noite Adentro, não, cara. Depois você me lembra aí. Eu não lembro qual que é o evento, não. Que era uma explosão solar? O que que era? Eu não lembro, você já viu? Não. Esse Submarino eu acho que é novo, que às vezes quando eu estou procurando alguma coisa para assistir, ele aparece lá nos recomendados. Eu não vi, não. Mas Mas manda aí, cara. O que que é uma explosão solar, alguma coisa? é alguma coisa de destruir a Terra, alguma coisa assim, e o pessoal fica no submarino. Se eu não estou enganada, essa é o que está escrito lá, mas ainda não parei para assistir. Essa aí eu não. Enfim, o Noite Adentro eu acho que é aquele que eles viajam sempre pro mesmo lado, se não me engano. O Roger mandou 3 oitão 3 oitão, beleza. e ele comentou: mandei só para ouvir a Ned, enviou 3 oitão. Aí, ó, tá vendo só? Isso aí. Obrigado, cara. Mimum, como as manchas solares se formam? Boa, isso aí. E nós estamos vendo agora, né, um momento aí em que a gente está tendo muita mancha solar, né? O Sol está entrando no ciclo, a gente chama ciclo 25, tá? Que é um ciclo de atividade. Então vamos começar explicando assim, né? O Sol ele tem um ciclo de atividade. Vocês viram aqui no Ednilson, né? Porque o Ednilson veio aqui com aquela folha gigante lá, que ele e o Gianni Collini, eles começaram a calcular as manchas, observar, né, e contar as manchas no Sol desde a década de 50 até agora. Se você vai fazendo isso por um longo período, o Sol ele tem um ciclo que dura aproximadamente 11 anos. Então, a cada 11 anos a gente passa por um máximo de atividade, depois cai, depois volta e tudo mais. Em novembro do ano passado, os astrônomos eles decretaram o início oficial do que a gente chama de ciclo 25. Então, estão crescendo os números de manchas solares. E aí o pessoal sempre com essa dúvida, né? Ah, mas o que é essa mancha solar e tal? Então, é o seguinte. Põe aí uma imagem na tela, Mulambo, para explicar melhor para a galera. Joga na tela. Coloca aí, escreve assim ali no Google, escreve assim, Sun Magnetic Field. Aí vai em imagens. Boa, pode pegar essa amarela, deixa eu ver, essa aqui, ó. Essa aqui, essa amarelona aqui, ó. Então, galera, é o seguinte, ó. Todo mundo conhece o campo magnético da... Ah, ela é pequenininha, né? Vai ficar ruim de ver, mas tem outras, eu vê lá, acho. deve ter outra. Aquela primeira lá dá também, se ela for grandinha. Essa aí também é legal. Vamos ver. Ei, tudo pequeno. Bem, é o seguinte, a Terra tem um campo magnético. O campo magnético da Terra liga o Polo Norte ao Polo Sul. Então, é um campo magnético que é só isso aí, tem a linha de campo. Se você entrar aí no Google agora e escrever campo magnético do Sol, você vai ver uma imagem parecida com essa. Olha a confusão que é o Sol. Não é só o Sol que é assim, qualquer estrela é assim. Então, o Sol ele não tem um campo magnético que sai bonitinho do Polo Norte até o Polo Sul. Como o Sol é uma estrela é um objeto altamente magnetizado, ele tem esses loops aqui, ó. Então, essa polaridade norte-sul, na verdade, ela se fecha em vários pontos ali do Sol. Em vários pontos do Sol acontece isso.
E isso, o que que é? Isso é uma região, a gente chama de região ativa do Sol. Aí, ó, essa imagem aí tá bem bonitona, ó que legal, ó, tá vendo? Então, ó, forma uma aqui, forma uma ali e tal. Isso são as regiões ativas, são as regiões de grande atividade magnética que tem no Sol. Enquanto tá tudo fechadinho, tá beleza, ó, tá fechadinho aqui as linhas de campo. De repente, por conta da atividade ser muito grande, essas linhas de campo elas simplesmente arrebentam. Quando elas arrebentam, toda aquela energia que está ali concentrada sai. É o que a gente chama de ejeção coronal, ejeção de massa coronal. E depois fica o quê? Fica uma região que é mais fria do que as outras regiões ao redor dela. E é assim que se cria uma mancha solar. A mancha solar ela é uma região que é quente pra caramba, só que ela é mais fria do que o entorno dela. E é onde acontece toda essa atividade solar, onde essas linhas de campo aí se arrebentam e tudo, porque o Sol é um objeto, é uma estrela, e uma estrela é um objeto muito mais complexo do que um planeta, por exemplo, que tem só o campo magnético ali, né, bipolar, que a gente chama. Tá? Então, as manchas são essas, são regiões mais frias e regiões ali onde você tem uma grande atividade magnética no Sol. O Henrique pergunta se algum meteoro poderia ocasionar algum dano ao Sol ou ele seria evaporado antes. Não só é evaporado, como muitos cometas são evaporados, ou o Sol simplesmente engole esses cometas, cara. Lembrem-se que o Sol, se não me engano, ele é responsável por 99,8% da massa do Sistema Solar. Na verdade, o Sistema Solar é o Sol e uns restos de coisa. Esses restinhos de coisa somos nós aqui, por isso que nós somos nada, entendeu? No Sistema Solar nós não somos nada. Quanto mais no universo, pense nisso aí. Mas, cara, cometa pode bater no Sol, não causa problema nenhum. Asteroide pode bater no Sol, o asteroide não vai sobreviver até chegar no Sol. Mas cometas são vários. Então você tem os cometas chamados Sun-Grazers, que é uma família de cometas que às vezes eles vêm e o Sol simplesmente engole eles. E não acontece absolutamente nada, tá? Nada, nada, nada. O Pedro perguntou se olhar eclipse com um filme fotográfico na frente dos olhos realmente faz sentido? Não faz sentido nenhum, cara. Aliás, vai ter um eclipse agora dia 30, né? Só que esse não é visível no Brasil, né? Não. Então vai ter um eclipse do Sol dia 30. Eclipse do Sol, cara. Só olhe com o filtro adequado. Aquele papel alumínio potente que você coloca na frente, aquele papelzão lá, é um filtro Mylar, que a gente chama, ou Bader, que você compra essas folhas. Aí você entra no Mercado Livre aí e escreve filtro solar Mylar. Não é MYLAR. papel alumínio, tá, Não é pessoal? papel alumínio, não. É que ele parece. Aí você compra uma folha daquilo lá. Ou o tal do filtro de soldador lá, número 14 para cima, que protege. Não olhe com radiografia, não olhe com negativo, não olhe com vidro esfumaçado, que o pessoal costuma olhar. Colocar dois óculos. Dois óculos, não olhe com escuro. óculos escuro. Nada disso, tá? Nada disso. Agora, a minha grande bronca é o seguinte: ninguém olha pro Sol nunca. Aí no dia do eclipse querem olhar, né? Não olhe, tá? Não E não olhe. tem que olhar mesmo nunca. O melhor jeito para você fazer, na verdade, a melhor maneira de você observar um eclipse e tal, é projetando. A melhor maneira de você observar o Sol e estudar, se você não tiver o equipamento correto, é projetando o Sol. Projeta numa parede, numa cartolina e fica tudo bem. Não olhe assim, tá? Inclusive, a gente vê até imagens quando tem algum eclipse que as pessoas estão com óculos, mas aqueles óculos, ele tem a proteção, tá com um filtro próprio para observar o Sol, tá? Isso aí. Para observar o eclipse. Exatamente. E torra a sua retina na hora, tá? E não só torra a sua retina, né? Causa muito problema. Tanto que o nosso querido Galileu, né? Ele ficou cego, porque ele observava o Sol desse jeito e acabou ficando cego. Conheço uma pessoa também que quando ela era criança, ela viu um eclipse. Depois de muitos anos, teve problema na vista. Por quê? O médico, quando chegou, falou assim, cara, sua retina está queimada, você deve ter visto um eclipse sem proteção. Tome muito cuidado. Muito. É que antigamente, até na TV falava isso, né? Para a gente olhar com uma radiografia e tudo mais, não tinha essa noção que a gente tem hoje. Mas até na TV era divulgado isso. A melhor forma de observar um eclipse. Exatamente.
Cleo Lindsay mandou vintão. Então, opa. Propulsão de foguetes no espaço. Vácuo. Como é possível o empuxo se não existe atmosfera? Um abraço. Boa, garoto. Por isso que você tem os motores que funcionam no vácuo, são totalmente diferentes dos motores que funcionam no que a gente chama de nível do mar. Vamos pegar o Falcon, né? Então, o Falcon 9, você tem o Merlin 1D, que é o do primeiro estágio. E depois você tem o Merlin Vacuum. Como que você consegue propulsão no vácuo? Então, isso aí é uma coisa muito legal, cara, porque no vácuo, ontem mesmo, né? Foi ontem, né? Quando a Crew Dragon chegou, a gente conseguiu ver uma imagem muito bonitinha dos motores ali, Draco dela, funcionando. Basicamente é o seguinte, cara, se você tá no vácuo e você joga qualquer coisa para trás, você anda para frente. Então, na verdade, é muito simples, entendeu? O que o foguete está fazendo, na verdade, a propulsão está fazendo, ela está jogando pacotes de energia para trás e quando ela joga um negócio para trás, a reação é ele andar para frente. Então, é isso que acontece. Então, os motores são desenhados para funcionar no vácuo. Aliás, isso é um dos grandes problemas, por exemplo, de você fazer uma sonda entrar em órbita de um planeta, porque aquele motor daquela sonda, você não pode ligar ele aqui na Terra. Então, você não sabe. Você mandou uma sonda para Marte, ela viajou 9 meses, 8 meses, sei lá. Você não sabe se aquele motor vai funcionar na hora que ele entrar na órbita. Porque aqui na Terra você não pode testar. Se você testar um motor que funciona no vácuo aqui na Terra, você arrebenta o motor. Então é isso que acontece. Mas não é tão difícil, é um negócio totalmente dominado, que é assim, você joga alguma coisa, igual os motorzinhos lá, eles ficam jogando, né? A Apollo tinha isso, os ônibus espaciais tinham isso, que eles manobravam, a Dragon tem isso, todas eles têm, tá? Então não é tão complicado. O Bruno pergunta, depois que o hélio começar a virar CO2, o Sol vai ter características diferentes? Mas o hélio não vai virar CO2 não, viu, cara? A sequência é assim, o hidrogênio se funde e vira hélio, o hélio se funde e vai virar, se não me engano, é nitrogênio, depois oxigênio, depois carbono e tal. Sim, o Sol vai ter características diferentes. O Sol, ele tem como ele é uma estrela tem uma vida. Então, o Sol hoje, ele é um tipo de estrela. A gente chama de anã amarela, se não me engano. Ela tem até uma classificação, tipo G6 e tal, que é a classificação do Sol astronomicamente falando. Por quê? Porque ele está nesse momento da vida dele de queimar hidrogênio, fundir hidrogênio em hélio. Quando ele for fundindo hélio, fundindo nitrogênio, oxigênio, ele vai virar outro tipo de estrela. Vai virar uma gigante vermelha, não uma super gigante. Uma gigante vermelha. Depois, a gigante vermelha vai perder as camadas e o Sol vai virar uma anã branca. Então, basicamente, esse é o ciclo aí. Tá queimando combustível, né? Tá queimando combustível, isso aí. O José Reis mandou 10,90. 10,90. Qual a velocidade que o Sol... Gira? Não, calma ainda que subiu. Qual a velocidade que o Sol se move no espaço? Cara, excelente pergunta, hein? Vamos ter que consultar ali, porque o Sol ele gira, né, em torno do centro da galáxia, tá? E ele demora 430 milhões de anos, se não me engano, para dar uma volta ao redor do centro da galáxia. Agora a velocidade, só consultando ali, Mulambo, depois consulta ali para nós qual que é a velocidade do Sol transladando, né, o centro da galáxia. Tá? Mas o Sol tem uma velocidade, sim, gira em torno do centro da galáxia e dá até para fazer uma conta, né? Que você pegar, acho que é 430 milhões de anos e o Sol tem 5 bilhões de anos, arredondando, dá para você saber quantas vezes, mais ou menos, o Sol, quantas voltas, né? O Sol deu ao redor do centro da galáxia, basicamente. 400? Achei que era 200, é 200 e pouco. Eu achei que sim. É alguma coisa assim. É 230 ou 430 milhões de anos. Tem que perguntar para a inteligência artificial. Tem que perguntar para a nossa inteligência artificial ali. Já responde. A gente vê e te fala aqui a velocidade. Rafa, em que posição da galáxia o Sol fica? Embaixo ou em cima da galáxia?
Boa pergunta, cara. Não fica assim. Primeira coisa que no espaço, esses conceitos de embaixo e em cima, cara, eles basicamente não existem, tá? Mas se você considerar que a nossa galáxia, ela tem um disco, né, principal, nossa galáxia tem um disco achatado, tá? Essa é a Via Láctea, deve ser assim. O Sol não, o Sol fica no disco da galáxia. Ele não fica em cima do disco nem embaixo do disco. Aliás, tudo fica girando nesse disco. O que fica em cima e embaixo do disco são aqueles aglomerados globulares lá, que o Rafa, que veio aqui, né, estuda Sim. lá da USP, entendeu? Aí os aglomerados globulares ficam em cima e embaixo do disco galáctico. O Sol não, o Sol fica num braço espiral da Via Láctea, localizado nesse disco, tá? Que é um disco achatado assim. Um disco plano, pra galera que gosta. Pessoal que gosta do. Matheus Marcelo mandou cincão. Sérgio, poderia explicar a diferença entre órbitas keplerianas e não keplerianas? Cara, órbita kepleriana são as órbitas aí que basicamente seguem as leis de Kepler, né? Que é aquele lance da órbita ser elíptica, da velocidade, né? Da estrela estar mais perto de um dos polos ali da elipse, de quando o objeto passa mais perto da estrela, ele anda mais rápido que ele está mais longe, porque ele tem que cobrir o mesmo espaço, tudo mais. Isso são órbitas keplerianas. O problema é que isso funciona quando você tem, tipo, Sol, uma estrela bonitinho. Quando você passa a ter sistemas binários, sistemas com 3 estrelas e por aí por diante, aí as órbitas não seguem mais isso. Então, porque você tem órbita, por exemplo, você tem planeta num sistema binário que ele pode fazer um 8, ele pode orbitar as 2 estrelas. E aí já é outro esquema, ele não segue esse negócio de elipse nem nada. Então as órbitas keplerianas são as que seguem lá as 3 leis de Kepler, que ele que definiu isso. Fora isso, saiu disso, então você tem sistemas binários e tal, aí a gente está em órbitas bem complicadas no caso. Rafael Liberato mandou vintão. Valeu. Boa noite, Serjão e Ned. Mercúrio, Vênus e Terra serão, entre aspas, engolidos quando o Sol se tornar uma gigante vermelha e os demais planetas do Sistema Solar tendem a se tornar planetas errantes ou continuarão em sua órbita atual? Ótima pergunta, cara. Na verdade, até Marte vai ser engolido, viu? Nessa brincadeira aí. E é uma coisa muito interessante isso que você falou, porque já fizeram essa simulação, esse estudo e tudo mais. Sabe qual objeto do sistema solar que vai estar na zona habitável? Europa. Por isso que o pessoal fala tanto de procurar a vida em Europa e tudo. Porque daqui a 5 bilhões de anos, Europa, o satélite de Júpiter, vai estar na zona habitável desse Sol aí novo que vai. Não é que vai aparecer, né? Mas desse desenvolvimento aí da vida do Sol. Agora nós, vamos embora, vamos para dentro do Sol. Isso é muito legal, porque como que os astrônomos acabaram chegando nessa conclusão? Eles começaram a observar um tipo de estrela chamado anã branca, e eles começaram a detectar planetas ao redor de anã branca. Aí você fala assim, ué, mas não pode ter planeta ao redor de anã branca, porque a anã branca é uma estrela que morreu. E aí qual foi a conclusão? Não, antes de morrer ela virou uma gigante vermelha. Então aqueles planetas, eles estavam ali, eles eram muito longe da estrela, e quando a estrela passou por todo esse processo, os planetas ficaram. Então, os outros planetas vão ficar e a Europa vai estar na zona habitável. Isso aí vai ser legal pra caramba. Por isso que o pessoal quer ir para a Europa. O Brito perguntou: de que maneira a atividade solar impacta a atividade humana aqui na Terra? Cara, atualmente é muito grande a nossa preocupação, né? Todo esse monitoramento, esse monte de imagem que a gente tem do Sol hoje, é por quê? Porque nós somos uma civilização tecnológica. Então, a gente depende hoje de internet, todo mundo, desde a hora que você acorda até depois que você dormiu, você depende da internet. A gente depende de satélites. Hoje dificilmente alguém sai de casa sem ligar um GPS. Mesmo que você saiba o caminho, você ainda liga, entendeu? Então a gente depende de satélite, a gente depende de internet, a gente depende dos meios de comunicação e tudo.
E essas atividades solares, dependendo do nível delas, elas podem causar problemas. Por exemplo, semana passada teve uma grande explosão no Sol que foi em direção à Terra. Quando essa massa de partículas chegou, ela causou um blackout nas comunicações via rádio. Então, o cara que está lá perdido no meio do mar, ele tenta se comunicar via rádio com alguém, ele não conseguiu naquele momento. Depois passou. Por isso que o Sol é tão monitorado, tão estudado. Lembrem-se que lá nos anos 1800, 1889, teve um evento chamado Evento de Carrington. Foi a maior explosão que a gente já detectou no Sol. Na época, o que mandava na Terra era telégrafo. Quando essa explosão solar chegou aqui no Sol, aqui na Terra, o que aconteceu? Queimou toda a rede de telégrafo da Terra. Então, nós dependemos de energia elétrica, nós dependemos de comunicação, satélite, tudo. Então, nós somos muito dependentes e o impacto é muito grande mesmo. E essa questão do monitoramento do Sol é importante exatamente para se fazer uma previsão de quando isso pode acontecer novamente, igual a gente faz previsão do tempo. Então, por isso que é importante estudar o Sol. Isso mesmo. Tanto que a ciência que estuda isso, ela chama-se Space Weather, que é clima espacial. Por quê? Às vezes vem aí uma massa de partícula, você manobra o satélite para ele não pegar isso, ou você melhora a proteção do satélite. Astronauta não pode sair para fazer caminhada espacial. Se tiver uma caminhada espacial, eles adiam, né? Exato. E agora, há pouquíssimo tempo, nós vimos o que aconteceu com os Starlinks, entendeu? O que aconteceu? Eles estavam numa órbita baixa, ainda não tinham ido para a órbita final deles. Quando essa massa de partículas chega na atmosfera da Terra, a atmosfera fica mais densa. A atmosfera mais densa, aquele satélite ali, ele não estava preparado para aquele tipo de atmosfera. Então, aumentou o arrasto. Aumentou o arrasto, ele caiu. Caíram todos de uma vez por conta disso. Então, esse monitoramento é muito importante hoje. Teve até gente comemorando, né, essa queda. Opa, muita gente comemorou, pra caramba. Ainda mais do Elon. Pô, bilionário se ferrando, a galera vai a loucura. O Marcelo Lemos, ele mandou 10. Valeu, Marcelo. Sacane, explique o Big Bang como era antes. Não é do Sol, hein? Nós somos mercenários, né? 10 vale. Como era antes, cara. Mas aí, cara, ninguém sabe, né, cara? Olha, a gente já não sabe nem se foi mesmo o Big Bang, né? Todas as evidências levam a crer que sim, o universo começou com essa grande expansão. Agora, teve alguma coisa antes? Essa é uma das grandes questões da humanidade, entendeu? O próprio Stephen Hawking já conversou sobre isso. Aliás, tem um vídeo lá no meu canal, assistam lá, onde eles discutem isso aí. Será que teve alguma coisa antes do início do universo? O que teve antes do início do universo? Existem teorias para explicar isso. Existe teoria que diz que o universo nunca teve início e nunca vai ter fim. Vai ficar num ciclo. Então, antes dele morrer totalmente, ele tipo que renasce de novo. Agora, teve alguma coisa, teve um ponto zero onde tudo começou, onde a flecha do tempo começou a disparar, o que teve antes dela? Isso aí, cara, é muita divagação, cara, para tentar entender isso, viu? Ivan Rosa pergunta, como se deu a formação do Sol? Boa, Ivan. Ótima pergunta. Então, é o seguinte, o Sol é uma estrela, né? Então ele se formou como, basicamente, todas as estrelas se formam. Como que acontece isso? Lá no universo, estava lá 5 bilhões de anos atrás, uma nuvem de gás e de poeira, quietinha ali. Muito gás e muita poeira. Mas, relativamente perto dessa nuvem, hoje a gente já sabe até quantas foram, explodiram mais ou menos umas 15 supernovas. Quando uma supernova explode, uma supernova é uma estrela muito grande que na hora que está queimando o ferro ali, que é o último elemento, ela não aguenta e acaba explodindo. Quando ela explode, ela gera uma onda de choque. Essa onda de choque ela vem viajando pelo universo, só que não pode estar muito longe. Por isso que perto da onde estava essa nuvem de gás, onde nasceu o Sol, tinham mais ou menos 15 supernovas que explodiram quase que ao mesmo tempo. Essa é a conta que tem hoje. Quando essa onda de choque atravessa essa nuvem de poeira e gás, a nuvem estava ali quietinha. De repente,
por conta dessa onda de choque, essa nuvem começa a se aglutinar. Então a poeira e o gás começam a se aglutinar em alguns nódulos nessa nuvem aí. E são essas aglutinações que começam a crescer, vem outra onda de choque, agita mais ainda, vem outra onda de choque, agita mais ainda. E são essas aglutinações que acabam formando as protoestrelas. Não, uma nuvem não forma uma só, formam várias, que a gente chama hoje de aglomerado aberto. Então, quando a gente coloca a imagem das Pleiades aí, o Mulambo, a gente já colocou aqui, a gente forma o que a gente chama de um aglomerado aberto, não é o globular. O globular é aquele que parece uma bolinha de estrelas. A gente forma um Pleiades. Aí, coloca imagens aí, ó. A gente forma um aglomerado aberto. Essa primeirona aí tá legal. Então a gente forma um aglomerado aberto de estrelas. Todas essas estrelas no aglomerado aberto nasceram na mesma, basicamente, juntas. Tá? São o que a gente chama de irmãs gêmeas. E o legal das Pleiades, olha aqui, ó, que legal. Ó. Então as Pleiades são essas estrelas aqui, a gente chama de 7 irmãs. Mas vocês estão vendo essa nebulosidade aqui? Essa nebulosidade é o resquício dessa nuvem de poeira e gás onde elas se formaram. Então, começa a formar esses nódulos nessa nuvem zona de poeira e gás. Isso aí começa a girar, você cria uma protoestrela, depois disso você cria uma estrela. Então foi assim que o Sol nasceu. O Sol nasceu num ambiente muito parecido com esse aqui das Pleiades, com várias irmãs. Tanto que a gente até falou aqui aquele dia aqui com o Rafa, com os meninos aí da USP, que uma grande linha de pesquisa que tem hoje é descobrir as irmãs gêmeas do Sol, aonde elas estariam. Tá? Porque o Sol nasceu nesse ambiente aqui, agora onde elas estariam. Então tem um pessoal que tenta estudar isso. Mas foi assim que o Sol nasceu e é assim basicamente que nascem todas as estrelas. Como que a gente sabe disso? Até um certo momento, tudo era teoria. Mas aí os telescópios começaram a evoluir e tal, veio o nosso querido Hubble, e a gente começou a olhar dentro de nebulosas. Então a gente consegue ver essas protoestrelas se formarem dentro de nebulosas, como um grande berçário estelar que a gente tem, a nebulosa de Órion. Rafa pergunta: explosão solar pode nos destruir? Cara, poder destruir teria que ser... o problema é como é esse poder aí nos destruir. Destruir o quê, né? Muita gente fala, né, que a sexta... A gente já teve 5 extinções em massa. O pessoal fala que a sexta extinção em massa é o fim da tecnologia. Se der uma explosão solar muito grande, que na hora que chegar aqui destruir toda a tecnologia que a gente tem, cara, basicamente é um tipo de destruição, né? É um tipo. Agora, matar todo mundo de uma vez assim, muito complicado, tá? Muito complicado. Teria que ser uma explosão muito grande para isso acontecer. Agora, que pode causar muitos problemas, pode, tá? É que também tem a questão da distância da Terra para o Sol, né? Porque quando a gente vê aquelas ejeções de massa coronal, o tamanho que ela é, quando coloca em comparação o tamanho da Terra, que tipo é um pontinho, mas devido à distância a gente fica os efeitos que acabam chegando aqui, né? São um pouco menores, né? Vão diminuindo. O Rafael mandou 5. Valeu, Rafael. Serjão, paguei 350 no Space Today Plus. Boa! Mas influenciado pelo momento em que você disse que poderia ter assuntos OVNIs. No aguardo dessa plataforma. Abraço. Prometo, cara. Prometo. Vamos lá, quem não sabe aí, não está sabendo, Space Today Plus, plataforma aí, vai ser a maior plataforma de conteúdo astronômico do mundo, hein? Então, entra aí no catarse.me/Space Today Plus. Vai lá e ajude, sim, cara. Fica tranquilo que vou fazer conteúdos sobre OVNIs. Eu vou chamar de OVNI, hein? Eu não vou entrar nessa onda aí de chamar de UAP, não. Essa boiolice aí que tô brincando. Você que é uma vontade de ser cancelado, tá doido? Não, é porque agora o pessoal fala só de UAP e tal. Aí, ó, o Mulambo colocou aí, ó. Tá lá, ó. Estamos com 290 mil. Temos que chegar a 400, porque senão é tudo ou é nada. O Mulambo vai deixar aí na descrição para nós, ó. Vão lá no Catarse, então, e ajude a criação do Space Today Plus.
E eu falarei sobre OVNI, sim. Pode, manda bala. Vai desmentir todas aquelas Oh, histórias? Vou explicar para vocês a verdadeira história. Eita, e tu tem material para isso, Tenho, né? eu tenho. Isso eu tenho. Matheus Moreira mandou 5. Valeu, Matheus. É possível o homem criar um sol? Ué, estamos criando, né, cara? Estamos criando um mini sol, né? Então, lá na China tem o famoso segundo sol, que é o que é o segundo sol? É o reator, o reator de fusão nuclear é uma maneira de você imitar o funcionamento de uma estrela, cara. Você cria energia fundindo átomos. A mesma coisa que acontece no Sol, entendeu? Então, assim, a gente tem, lógico que são pequenos, né? Pequenos exemplos de pequenos sóizinhos aí que a gente consegue gerar. Tanto que a temperatura ali do reator chinês já bateu mais de 100 milhões de graus. Tudo bem que foi por um curto período de tempo. É o sonho de todo mundo, é manter essa geração aí estável, né? É manter ali os átomos se fundindo e tudo mais, e tudo isso estabilizado para que possa gerar energia que o Sol gera aqui na Terra. Então, sim, né? Tanto que nós temos aí o segundo Sol chinês.